Clara me abandonou. Quarto programa do projeto Mulher em Pauta, né? Do videocast do Mulher em Pauta. E Clara me abandonou. Ela teve seus motivos, mas como eu tinha um compromisso com as pessoas que se inscreveram no canal, as pessoas que estão acompanhando, eu resolvi vir aqui falar sobre um assunto que é marketing político. E a gente vai conversar, no caso eu vou falar, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem deixar no chat. E a gente vai começar a conversar agora para a gente falar sobre marketing político e eleições de 2026, né? Como se planejar. No primeiro programa a gente falou um pouco sobre Felca, a gente falou um pouco sobre marketing digital. Agora, no segundo programa, a gente falou um pouco sobre trabalho, home office, formas de trabalho, novas formas de trabalho, reestruturação, né, cultura organizacional. E depois, no terceiro programa, a gente entrevistou Lorena Gualberto, que é a presidente da OAB Mossoró, né, a subseccional aqui, da Ordem dos Advogados do Brasil. E agora eu vou falar sobre política. Você já se perguntou por que que alguns candidatos eles têm uma campanha vitoriosa e outros não? Alguns que chegam muito perto, mas não conseguem. Eu sempre costumo dizer que comunicação ela não ganha campanha. Não tem como você colocar nos ombros de um marqueteiro dizendo ganhe esta campanha para mim. Ela é um dos fatores decisivos e eu costumo dizer que comunicação não ganha campanha, comunicação boa não define vitória na campanha, mas comunicação ruim define uma derrota na campanha. Então, dito isso, eu queria dizer qual é o segredo para todas as campanhas que foram vitoriosas. Isso é eu vou arriscar aqui para falar um pouco sobre qual é esse segredo. Eu aposto que todas as campanhas que conseguiram êxito, que tiveram sucesso em toda a história das eleições, tinham uma coisa em comum, que essa coisa ela era crucial. Eu não posso definir qual é o fator decisivo que faz com que alguém ganhe uma eleição, porque existem N fatores. Mas eu posso dizer, sem medo de errar, o que é que todas as campanhas vitoriosas tinham em comum: planejamento. Certo? Eu sou Giane, sou jornalista, tenho mestrado em Ciências Sociais e Humanas, faço MBA em Marketing Político na USP, sou estrategista digital, trabalho com campanha eleitoral desde 2012, trabalhei desde fotografia, produção de vídeo, até coordenação de campanhas, e esse é o canal Mulher em Pauta. Hoje eu vou tentar trazer um pouco desses segredos, né, por trás da campanha eleitoral, focando nas etapas que, se feitas corretamente, fazem toda a diferença na campanha. Vamos analisar algumas questões, alguns casos. Eu queria que vocês se inscrevessem no canal, curtissem, comentassem, ativassem as notificações. A gente tem tido muita interação em curtidas e em visualizações, mas a gente tem poucos comentários. Os comentários que a gente teve não foram comentários muito agradáveis. Tem um público, o algoritmo está entregando para um público que não é um público-alvo do Mulher em Pauta, o algoritmo está entregando, está alimentando a dicotomia, né, a dualidade, então ele entrega para pessoas que não gostam do conteúdo, para que elas interajam, tacando hate, vamos falar assim, né? Então vamos começar, certo? Em uma eleição, primeira coisa que a gente, não é que a gente analisa, vamos resumir uma eleição em um processo de feedback, certo? Uma teoria bem simples. Um candidato emite uma mensagem, né? O emissor, ele fala, o eleitor, ele recebe essa mensagem e ele, se convencido, recompensa com o voto. É mais ou menos como funciona a venda. Eu tenho um produto, eu faço a divulgação desse produto e a pessoa, se convencida, ela compra, certo? Existem poucas diferenças, questão de valores, né? Às vezes a pessoa não tem o dinheiro,
Mas mesmo a pessoa não tendo dinheiro, ela faz propaganda. Isso pode ser, ser feito uma analogia dentro do marketing político para o marketing de vendas. Por exemplo, a pessoa pode não votar em você, mas ela pode conquistar votos para você, ela pode conseguir votos, ela pode ser seu cabo eleitoral, mesmo não lhe dando aquele voto que é único dela, né? Que é muito valoroso. Mas vamos falar sobre mensagem, né? Sou jornalista, tenho mestrado em Ciências Sociais e Humanas, trabalho com comunicação, e eu quero falar que não é qualquer mensagem. Tem que ser a mensagem certa, e essa mensagem, ela tem que ser para o público certo, principalmente no momento certo. Então, o objetivo de todo esse processo é você, que está em campanha eleitoral, né, em pré-campanha, ser mais eficaz do que os seus adversários. Nós vamos analisar 5 pontos cruciais nesse vídeo. Se você quiser pegar uma caneta, um papel, fique à vontade. Se você trabalha com marketing político, você vai ter interesse também nesse conteúdo. Se você só é interessado por política, como é que funcionam as estruturas e o marketing, ou se você é pré-candidato, pré-candidata, você vai ter mais interesse nesse programa de hoje, né? Então, o principal, análise do contexto e da concorrência. Você precisa ter essa dimensão de quem são seus concorrentes, direto e indiretamente. Segundo ponto é trabalhar o seu diferencial, mostrar ao público o que é que lhe faz única, né? Único. Então, isso também funciona como o marketing de mercado. O marketing de mercado, se eu tenho um produto, eu tenho que ver quem são os meus concorrentes. Se eu tenho um produto ou um serviço, eu tenho que ver quem são os meus concorrentes. E também tenho que destacar os meus diferenciais. Terceiro, comunicação efetiva. A mensagem, ela precisa ser a mensagem certa que você tem que passar para as pessoas certas e no tempo certo. Então, a gente precisa, principalmente nas redes sociais, de agilidade. Mas eu falo sempre agilidade no sentido de o tempo certo nem sempre é o agora. Então, às vezes, a pessoa quer participar muito quer dar uma resposta muito rápida, quer participar muito de uma trend, ou quer falar muito rápido sobre aquele assunto. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar sobre isso. E o tempo certo nem sempre é o agora. Você pode esperar em algumas situações, você não precisa se posicionar corretamente, principalmente quando você faz isso de forma estratégica. Você pode esperar as pessoas, por exemplo, você está em um gerenciamento de crise, você pode esperar as pessoas emitirem a opinião para você dar a sua opinião, entendeu? Não que sua opinião vai ser com base nas pessoas, mas você entender como é que está funcionando aquela receptividade, para você ver se você está pisando em ovos, ou então se você precisa ser mais incisivo e se posicionar mais, e dizer, não, realmente é assim. Então a gente precisa saber que esse tempo, ele tem que ser o tempo certo. Quarto, conexão emocional. O principal para você criar uma comunicação efetiva é você gerar conexão emocional e motivar o seu público. Então, a gente vai falar um pouco sobre planejamento, se já é a hora de você estar motivando as pessoas. E emocionar e motivar o seu público é um diferencial, se você for observar. A maioria das campanhas vitoriosas, elas também têm esse traço, a comunicação do emotivo, do toque, da conexão com o público, com o eleitor. E, por fim, a quinta questão, administrar bem o tempo, o dinheiro e as pessoas. Então, você tem um certo tempo definido. Tem muita gente em pré-campanha já. Tem gente que está em pré-campanha desde 2024, tem gente que está em pré-campanha desde 2022, tem gente que está em pré-campanha desde 2020. Então, você tem um tempo e você tem que administrar bem esse tempo. Tem que administrar bem o recurso, porque principalmente o público aqui, as mulheres, elas têm uma dificuldade maior em ter acesso a financiamento, então elas têm uma reserva muito menor. Então, elas têm que lidar com grandes estruturas, com candidatos que têm empresas. E então, você tem que administrar bem o seu dinheiro e as pessoas ao seu redor. Que, se fosse colocar em uma ordem, eu colocaria tempo, pessoas e dinheiro, ou até pessoas, tempo e dinheiro. Porque se você conseguir o dinheiro, ele é muito importante, mas ele não é o mais importante. Então, se você colocar as pessoas à frente do dinheiro, elas podem conseguir muito mais para você. Mas vamos lá. Como é que a gente prepara esse. Como é que funciona a preparação do candidato, né?
Primeira coisa, antes de tudo, você tem que pensar a campanha não só no período eleitoral, não só no período eleitoral. Então, antes de tudo, pensar a campanha não só no período eleitoral. Ela começa bem antes. E essa preparação, ela não é só técnica, ela não é só nas redes sociais, ela é principalmente pessoal. Quando você se lança pré-candidato, pré-candidata, você tem por trás vários desafios significativos, como, por exemplo, conflitos familiares, amigos em comum. Nem todo mundo vai entender o nível de dedicação necessário para você conseguir o seu objetivo. Então, é fundamental você ter conversas prévias e conciliar algumas rotinas com as pessoas ao seu redor. E aí já entra a administração do tempo. Vamos ver, vários dados mostram que quanto maior o tempo de preparação, de planejamento, mais fácil vai ser a vida do candidato durante o momento de campanha, que é o momento crucial, que é o ápice. Então, se você observar candidatos que tentaram antes, eles vão trazer um acúmulo de aprendizado nas campanhas anteriores. Busque pessoas experientes no tema que são importantes para você e crie um grupo político. Envolva algumas pessoas mais experientes na política local que podem ajudar, além de fazer esse esclarecimento com as pessoas que são da sua família, são seus amigos, você tem que construir essa base e envolver essas pessoas na forma que você vai fazer política. Pode ser amigos próximos, podem ser lideranças comunitárias, empreendedoras, empreendedores, pessoas de referência técnica dentro dos temas. Então, construa esse grupo, crie uma relação de confiança com eles e envolvam em decisões e no planejamento. Isso faz com que o engajamento dessas pessoas aumente. Vamos fazer um checklist dessa construção desse grupo de pessoas do seu projeto político. Primeira pergunta é: existem pessoas que apoiam você na construção desse projeto político? Quem são essas pessoas? Qual é o perfil dessas pessoas? Idade, qual é renda, quais são as áreas de interesse dessas pessoas? Você já possui o apoio dessas pessoas e da rede mais próxima? Você já possui o apoio da sua família? Você já possui o apoio dos seus filhos? Você já possui o apoio dos seus amigos? Então, quarto, você já dialogou com a sua família, com essas pessoas próximas, especificamente para buscar esse apoio, esse suporte? E quinto, como tem sido até agora o investimento de tempo para a sua campanha, certo? Antes de traçar qualquer plano, você precisa saber o quê? Depois de você formar sua base familiar e comunicar o seu projeto, você precisa saber onde é que você está, diagnosticar o ambiente. Que espaço é esse que você vai entrar, né? Que labirinto é esse? Então, como é que você vai diagnosticar esse ambiente? Primeira coisa, que é a famosa análise SWOT. A gente tem um vídeo aqui falando algumas dicas de como você construir sua análise SWOT. Ela vai nos ajudar a identificar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né, desse contexto externo. Então, ela será um documento estratégico central da sua campanha. Ela é seu ponto principal. Antes de tudo, você precisa construir uma análise SWOT, juntar com essas pessoas e construir. Depois de entender esse ambiente, qual é a sua estratégia? Você precisa escolher seus temas, suas bandeiras, né? Então, no geral, você escolhe uma bandeira principal, ou duas, três, quatro bandeiras que você possa se agarrar. Essas bandeiras, elas precisam ter a ver com sua história, com sua história de vida, com sua rede de contatos, com essas pessoas que vão lhe apoiar e, claro, com sua construção, sua trajetória política naquele local. Os temas, eles precisam ser simples. Por exemplo, eu não posso dizer, vou falar sobre educação. Então, você vai falar sobre alfabetização infantil, índice de analfabetismo de adultos, ou inclusão de pessoas com deficiência, pessoas com autismo. Fale sempre de modo específico e você pode usar dados para embasar o seu discurso. E existem algumas fontes de dados, como o IPEA, IBGE, Datapedia, DAP, FGV, e sites de ministérios. Todos esses espaços são ótimas fontes. Não esqueça de conversar com especialistas, né, na área para você se estruturar.
nessa base existem especialistas que você possa conversar, olha, eu queria entrar nessa área, nessa seara, eu queria que você me ajudasse, para você construir esse seu conhecimento, essa sua bandeira, essa sua defesa. Como é que a gente pode saber se é sistema, se essas bandeiras estão dando certo? Monitore as redes sociais. Então, as redes sociais, elas são uma fonte inesgotável de feedback. Elas vão lhe dar o engajamento, elas vão lhe dar a interação, elas vão lhe dar os minutos assistidos. É importante a gente medir essa receptividade dos temas e mensurar quais eles têm mais envolvimento, comentários, compartilhamentos, curtidas. E eu não estou dizendo para você focar em certo tema. Se você quer certo tema, porque ele tem mais engajamento. Então, se você quer tem uma bandeira específica e essa bandeira ela não está tendo tanto engajamento, ela não está tendo tanta curtida, aí você tem que investigar isso aí também é o papel do estrategista digital. Por que que isso está acontecendo? É porque o seu público-alvo ele não está sendo atingido, essa comunicação ela não está chegando para essas pessoas, é porque você não está tendo o embasamento para poder falar, você não está tendo a competência, você não está tendo a autoridade para falar sobre esse conteúdo e as pessoas estão achando esse conteúdo chato. Então, identificar esses erros, por que que esses erros estão acontecendo, e aí você vai ver, aí você vai ter envolvimento, comentários, compartilhamentos, curtidas, mas não é para você pegar e dizer, não vou mais falar sobre esse tema porque eu não estou tendo engajamento. Precisa de isso é muito simplista, né? Precisa de uma análise muito maior, muito mais complexa. E o impulsionamento, ele vai estender essa receptividade para diferentes públicos, então você vai conseguir identificar como é que as pessoas, por exemplo, impulsionei só para homens, depois impulsionei só para mulheres, depois impulsionei só para certa faixa etária. Como é que está essa receptividade dessas pessoas? Como é que estão as curtidas, os cliques, os minutos assistidos? Isso é estratégia digital, né? Os temas, eles podem ser esse espírito da campanha, eles vão dar cor, eles vão dar vida à campanha e eles também vão pautar as questões quentes para o público. Você precisa falar sobre tudo o tempo todo? Não. Você tem que pensar, essa é minha pauta, isso é quente para o meu público, isso é quente para quem, isso é urgente, eu preciso me posicionar urgentemente para que as pessoas saibam, porque eu luto isso, eu milito sobre isso, então isso vai ser a personalidade da campanha e vai definir a sua posição. Vai fortalecer o seu tipo de público e vai abrir mão de outros tipos de público. Os temas escolhidos, eles têm que ser relevantes para o público-alvo desejado e estar entre os problemas significativos da região que necessita de uma solução. Eu dei o exemplo em um vídeo do curso de marketing político voltado para as mulheres aqui no canal do YouTube sobre bairros. Como é que você vai falar sobre falta d'água no geral, sendo que só falta água em um bairro? Então, a nível de deputado estadual, deputado federal, você tem que observar quais são as necessidades daquele público. Quais são as necessidades daquela cidade? Então, o impulsionamento. Você vai falar sobre uma obra que está sendo construída lá naquela cidade e essa obra não tem fim. Você vai impulsionar ou você vai postar só para aquela cidade. Esses temas, eles têm que ser relevantes para esse público e ser significativos para essa região, e essas pessoas têm que querer essa solução. Eles têm que ter recortes inteligíveis, né, para a população, evitando falar sobre temas de maneira muito genérica, sejam eles, por exemplo, empreendedorismo, feminismo, sustentabilidade. E para avançar na escolha desses temas, é necessário que você você faça uma pesquisa, né? Você levante os principais dados relacionados a eles. Dados disponíveis devem ser analisados todos os tipos de dados disponíveis sobre essa temática. Por exemplo, saúde. Se você tem dados de fila de espera em hospitais, das principais doenças que acometem a região, as principais causas de afastamento do trabalho, as principais causas de morte, expectativa de vida daquela região, daquela cidade, daquele estado, educação, dados de escolaridade, analfabetismo em crianças e adultos, avaliação do IDEB, atlas de violência, publicações regionais. Você precisa conhecer a base de dados abertamente. Esses dados devem ser utilizados para formular propostas, para analisar a importância desses temas para o público e para capacitar a equipe de comunicação para uma produção de conteúdo.
E também para balizar os seus discursos, né, as suas falas. Você precisa se aprofundar nos dados, é importante também se relacionar com pessoas experientes nesse assunto. Essas pessoas, elas vão ser sua imagem como especialista. Elas vão documentar, sistematizar, disponibilizar esses dados, elas vão analisar, elas vão digerir esses dados como especialistas para replicar esses temas com a equipe, por exemplo, certo? Outro dado relevante para diagnosticar são as possibilidades da campanha. Nós vamos criar, você precisa criar o seu mapa de votação. Algumas perguntas, elas podem ser direcionadas, elas podem ser feitas. Por exemplo, você conhece os dados de votação do seu partido? Você conhece os dados de votação do partido de pessoas com o seu perfil? Em seu território? Quais bairros, no caso cidades, você teve mais votos se você já foi candidato? Quais bairros há uma maior votação do seu partido? Quais cidades o seu partido chega a mais? Né? Qual o perfil socioeconômico dessas cidades? Onde pessoas com pautas próximas às suas obtiveram votos? Você vai identificar isso. O que há em comum entre os locais que o seu partido recebeu mais votos? Todos esses dados de votação, eles estão disponíveis no TSE. Existem plataformas como o Datapedia, que permitem o cruzamento de dados socioeconômicos. E saber como os municípios votaram nas últimas eleições é essencial para analisar o perfil de voto de cada região. A partir desses dados, podem ser planejadas ações, né, em cidades e em bairros, no qual o candidato pode focar e evitar a relação de perfil de votos e de dados socioeconômicos em certos locais. Também devem ser levados em conta dados dos concorrentes. A partir dessa análise, você pode levantar algumas questões. Qual a percepção do que diferencia você da concorrência? Quais são as características mais marcantes? O que os eleitores precisam saber sobre você? Então, após analisar os seus concorrentes, é importante analisar os dados sobre os territórios. Para isso, alguns indicadores devem ser levados em consideração, como IDH, PIB per capita, desigualdade social, distribuição de renda, censo, né, dados censitários, dados sobre mobilidade urbana. Esses dados eles vão ser base para sua tomada de decisão na campanha, principalmente como a escolha do território, a construção e a adequação do seu discurso ao público, como também a escolha dos temas e posicionamento frente aos seus concorrentes. É nesse momento de diagnóstico que surgem as primeiras hipóteses de público-alvo e de nichos, certo? Públicos estratégicos muito específicos que você tem que delimitar estratégias específicas. Então, há algumas questões que podem ajudar. Quais são os nichos que você tem tido entrada e quais são os nichos que lhe dão apoio? Quais classes profissionais, grupos organizados, redes podem servir ao seu propósito, né? Ao propósito da sua campanha? E dentro da sua atuação profissional, pessoal ou política, existe alguma porta em aberto com alguma rede, organização, instituição, ONG que possa ser utilizada de forma estratégica? Em candidaturas proporcionais, pode ser adotada a visão de nicho, né? O entendimento de comportamento de um público específico que sua campanha visa em detrimento de uma visão de opinião pública. Quem postula, assim, quem pleiteia um cargo eletivo pela primeira vez, precisa se preocupar em identificar oportunidades em pequenas redes e grupos que ainda não foram atendidos por políticos tradicionais, né? Como novas profissões, por exemplo, moto Uber, né? Motoristas de aplicativo, pessoas que prestam serviço em redes sociais. A gente tem um vídeo aqui sobre home office, sobre novas formas de trabalho, então você pode fazer uma pesquisa sobre isso, certo? Essas pessoas elas podem ter ser vinculadas a uma condição, como por exemplo, é mãe, né? Tem uma classe profissional, tem valores ideológicos característicos de determinada faixa etária, como por exemplo é, movimentos estudantis mais à direita, mais à esquerda, que se identificam com teoria liberal, que se identificam com socialismo. Então, existem formas de descobrir qual é o nicho e, a partir disso, analisar as métricas que, por exemplo, o Facebook, a Meta, entrega. Confira principalmente o que essas pessoas curtem, que páginas elas seguem. Então, você pode descobrir desde a personalidade política preferida, né, daquela pessoa, até locais que essa pessoa gosta de frequentar,
quais são as afinidades desse público. É, e, por fim, né, sobre desse diagnóstico, é necessário você conhecer as lideranças desses territórios. Então, como podem ser mapeadas essas lideranças? Através de interesse, áreas de atuação, localização, idade, data de aniversário, contato, perfil nas redes sociais e nível de relacionamento com a liderança. Você pega uma planilha no Excel, ou então anota à mão mesmo, mas você pode pegar uma planilha no Excel e colocar. Fulano de tal. Aí você vai classificar em colunas. Interesse, tal, área de atuação, localização, idade, data de aniversário, contato, perfil nas redes sociais, nível de relacionamento seu com essa pessoa. Então, esses dados, você vai construir essa planilha e com esses dados em mãos, você vai ter elementos suficientes para iniciar um processo de planejamento de campanha, certo? E aí é hora de planejar. Para quem já disputou, a próxima campanha começou no dia seguinte da eleição, né? E para quem nunca disputou, o ideal geralmente é começar com 2 anos de antecedência. Você já começou? Eu sei, é muito difícil, muito imprevisível isso. E tem gente que não quer, mas não posta nada, não tem a menor noção e não se planejou, mas assim, ainda dá tempo. Ah, existem pessoas, é impressionante quando chega o período de se candidatar, né? Tem gente que surge assim do chão e para ser candidato. E essas pessoas, elas vão chegar na corrida eleitoral com uma desvantagem. Mas você hoje está começando em setembro, nós estamos em setembro, você hoje, começando hoje, você pode disputar as eleições de 2026 a partir de posições mais próximas, porque você se adiantou nesse processo eleitoral. E o planejamento, ele não é para controlar tudo. A vida, a campanha, as eleições, a sua vida, ela é muito imprevisível. Você não precisa ser obcecado por esse controle. O planejamento é uma direção. Tudo muda muito rápido, o mundo muda muito rápido. Então, esse planejamento ele deve ser flexível. Então, você está no planejamento, por exemplo, você fez um planejamento de conteúdo para postar tal dia, tal coisa. Surgiu uma nova demanda. Então, você pode retirar aquela coisa daquele dia, colocar a nova demanda e realocar aquela coisa. Então, não tem problema. Esse planejamento ele vai se transformar. E o que é que ele vai se, em que é que ele vai se transformar? Ele vai se transformar num plano de ação. Você precisa criar ações a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Como a gente já está, né, há um ano mais ou menos das eleições, um pouco mais de um ano, eu vou lhe dar algumas questões de planejamento, de plano de ação. Você vai criar ações de curto prazo, certo? Que são ações nos 6 primeiros meses, por exemplo, construção de marca pessoal, criação de canais de comunicação, coleta de dados, reuniões com o seu grupo político. E isso você precisa fazer nesses 6 primeiros meses. Se você não é filiado, você vai se filiar. Então, você vai fazer esse alinhamento dentro da essa construção do seu, da sua marca pessoal. Você pode criar identidade visual, já, se você quiser, né? É muito proveitoso você criar uma identidade visual já agora, de pré-campanha, certo? Ações de médio prazo, ou seja, são ações a partir dos 6 meses. Você vai consolidar sua base de apoio, vai construir um relacionamento com lideranças, vai produzir esses conteúdos baseados nesses temas que você já vem construindo, não é assim, vou começar a construir agora. Não, você vai massificar essa produção de conteúdo baseada nesses temas que você já defende, já está na sua trajetória. E fortalecimento de imagem, que é uma ação de longo prazo. Essa ação, ela perpetua, ela continua mesmo depois das eleições, independente do resultado. Você precisa fazer um fortalecimento da sua imagem, que você tenha ganhado, que você tenha perdido. Você precisa eh, criar essas propostas físicas, por exemplo. Você tem o seu plano de propostas, você foi eleito, você precisa botar em prática. Você tem o seu plano de propostas, você não foi eleito, você pode, de outras formas, tentar
galgar que algumas dessas ações sejam implementadas, mesmo você sem mandato. Então, são ações a longo prazo que elas seguem depois das eleições, certo? E você, antes das eleições, é uma campanha, é uma questão a longo prazo, mas que tem que ser feita antes das eleições, ou seja, a partir dos 6 meses, né? Você tem que iniciar a sua mobilização. E essa mobilização, ela inicia em casa, depois amigos, depois lideranças, depois rua e depois eventos. Ela é gradativa. E, por fim, nessa etapa do planejamento, o planejamento é sua bússola, ele vai lhe dar uma clareza, ele vai direcionar seus recursos, seu tempo e vai direcionar as pessoas que vão trabalhar com você, a sua equipe, e o planejamento vai lhe manter nesse caminho certo, mesmo com todas as turbulências da campanha, você não vai se sentir perdida, né? O ser humano ele vai planejar tudo. Ele vai planejar a necessidade de executações complexas, né, com poucos recursos, e vai existir uma enorme preparação estratégica para que você consiga conquistar o seu cargo a sua campanha eleitoral, a sua vitória na sua campanha eleitoral, certo? E eu tenho uma coisa para lhe dizer, se você está assistindo a isso e pretende concorrer a um cargo eletivo no próximo ano, e ainda não fez seu planejamento, realmente você está atrasada. Por fim, a análise SWOT é o seu primeiro passo para você iniciar a sua campanha. É um instrumento de entendimento do cenário atual. Ela deve ser refeita de tempos em tempos, certo? E ela vai identificar, ela vai revelar coisas que você não sabe sobre você. Você vai utilizar a análise SWOT para identificar pontos da sua história que precisam ser contados, certo? Mas vamos só suscitar alguns pontos essenciais para serem levados em conta em um bom planejamento. Qual o perfil do eleitorado? Vamos medir o tamanho do desejo, das aspirações de medos. Em que territórios você irá atuar? Quais são as condições que permitem melhores entradas dentro de um território, proximidade com lideranças, histórico de atuação profissional sua, né, origem familiar, militância do partido, mapas de votação anteriores, concorrentes que foram afetados por crise de imagem e abriram oportunidade ali naquele território. Quem são esses concorrentes? A análise SWOT, ela vai levar em conta sua condição financeira, seu histórico profissional, suas relações familiares, sua religião, hobbies, rede de apoio, construção de alianças políticas. Então, então, as eleições no legislativo, por exemplo, você vai destacar uma parcela significativa da população brasileira não vai ter clareza sobre quais são os candidatos disponíveis e vai concentrar sua atenção nas discussões sobre os candidatos no executivo. E isso vai influenciar muito na análise do legislativo. Muitos deixam para decidir o voto no legislativo na última semana ou nos últimos dias. Então, você precisa focar principalmente na última semana, né? Uma semana muito crítica e muito cuidadosa. O importante agora, nessa fase, é montar cenários, planos alternativos, hipóteses, fazer um planejamento de elemento vivo, certo? É, Essas hipóteses, elas são indicadores de métricas que podem avaliar concretamente se as ações que você escolheu estão dando resultado, será um grande auxílio para você no futuro, certo? Você precisa ter clareza das suas metas de crescimento nas redes sociais, fazer um acompanhamento regular. Eu cresci 50% esse mês, o próximo mês eu cresci 30%, o que está acontecendo? Ou então, eu cresci 100%, eu cresci 300%, o que foi que eu fiz? Certo? Então, você precisa analisar esse crescimento nas redes sociais com um estrategista digital. Saber se esses objetivos... eu quero ganhar tantos seguidores da região, de tal cidade. Então, saber se esses objetivos eles estão sendo cumpridos. Um destaque, ao perceber que, por exemplo, quando você percebe que um candidato ou candidata não está crescendo conforme o esperado, o que é que você pode focar? Não está crescendo no Instagram, o que é que está acontecendo? Tem muita gente no Instagram, vamos para o Facebook, vamos para o YouTube.
Vamos para o TikTok, meu público é jovem. Vamos ver como é que reagem essas pessoas se conversar com suas pautas. Como é que reagem essas pessoas desses outros nichos, dessas outras redes, esses outros núcleos, certo? Vamos sempre confiar no caminho que os dados mostram. Existe uma ferramenta chamada 5W2H. É possível claramente ver o objeto, a intenção, antes de cada etapa ser analisada. Então, além das metodologias tradicionais, existem outras que podem servir como inspiração para processos mais ágeis, como, por exemplo, o Scrum, né? Esse Scrum é uma metodologia que tem como proposta que os indivíduos e interações sejam mais importantes do que processos e ferramentas. E o funcionamento é mais importante do que uma documentação abrangente. E a colaboração é mais relevante do que negociações e contratos. E é mais importante responder a mudanças do que seguir planos. Então, nessa metodologia, há encontros para serem acordados com objetivos do período, encontros diários, alinhamento do que foi feito no dia anterior, o que será feito no próximo dia, no dia seguinte, revisões periódicas do que funcionou, do que não funcionou, certo? Pontos de atenção ao longo de entrevistas, a entrevista diamante. É comum que candidatos realizem pesquisas eleitorais para viabilizar uma campanha. E aí eu queria falar um pouco sobre pesquisa, né? As pesquisas, elas podem ser mal realizadas, podem apontar diagnósticos errados, elas podem atrapalhar uma campanha, podem direcionar você a um caminho sem resultados. E isso acontece principalmente por N questões. Pode ser inexperiência de entrevistadores, qualidade no planejamento, objetivos na pesquisa, instituto por trás. Eh, as pesquisas, elas não captam tendências, certo? Por exemplo, por exemplo, o público de campanhas voltado para o legislativo. As pesquisas, elas são mais voltando, as pesquisas elas são extremamente importantes em campanhas eleitorais. E quanto mais dados você tiver sobre essa realidade, analisados de forma correta, mais assertivas tendem a ser as suas ações, né, os seus objetivos. Você tem clareza do seu planejamento dos próximos meses? Ele está escrito, sistematizado? Essa equipe que você já construiu, que você já tem, ela tem acesso a esse planejamento? Vocês têm uma periodicidade de reuniões? Vocês têm prazos? Tem que ser feito até tal dia? Vocês têm responsável? Fulano ficou responsável por fazer. Então, tudo isso vai estruturar um planejamento bem feito e ele precisa ser acompanhado periodicamente, né? Vamos lá, chegamos ao fim desse mini programa falando sobre um pouco sobre eleições, sobre o planejamento de campanha eleitoral, certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado a dar clareza e tenha trazido ferramentas necessárias para dar um primeiro passo na jornada política das mulheres que estão assistindo. O sucesso, ele claramente não é um acidente. Ele é resultado de uma preparação, ele é resultado de muita estratégia. Então, se você gostou desse conteúdo, deixe sua curtida, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, ative as notificações, me conta aí nos comentários se existe algum tema que você acha mais importante para a gente abordar, certo? E também a gente pode falar sobre inteligência artificial nas eleições, né? Como é que vai funcionar aí esse boom. A gente pode falar sobre outros temas de campanha eleitoral. A gente pode falar aí, né? Sobre esses projetos, sobre esses temas, ou então qualquer outro tema que envolva mulheres nos espaços públicos e privados de poder e decisão. Não é isso? Clara fez muita falta aqui hoje, mas eu vou encerrando aqui o projeto, vou encerrando aqui o videocast. E queria queria deixar, eu acho que quando eu falei a frase na semana passada, eu pensei, meu Deus, eu tô romantizando a maternidade. Então, eu queria retirar a frase que eu falei na semana passada sobre se tá sendo difícil porque você é uma boa mãe. Às vezes, a mãe tem só uma rede de apoio, né? Então, às vezes, não precisa ser difícil para você ser uma boa mãe. Talvez essa seja a frase que eu queira refazer da semana passada. E a gente precisa. Tem um texto que eu fiz sobre
o Dia das Mães, que a gente não pode amar as mães e odiar as crianças. Dia das Crianças está chegando aí, independente de presente, essas coisas, as crianças elas precisam muito de atenção. Eu sempre falo aqui sobre respeitar, sobre o respeito à criança, sobre a gente não trazer violência para a vida dessas crianças. Em um mundo tão violento que a gente vive, a gente viu questões sobre a adultização que foram trabalhadas, foram trazidas, por exemplo, por Felca. Mas a adultização, ela funciona desde a roupa que você veste na criança, ela funciona, ela acontece desde o momento em que você trata uma criança como um adulto, quando na verdade a criança ela não tem o cérebro formado, as emoções dela estão em desenvolvimento. Você exige que ela responda como um adulto responderia em certa situação, quando na verdade às vezes nem um adulto responderia da forma que você quer naquela situação. É, eu estava conversando com uma pessoa essa semana e ela falou: a criança tem que criar um repertório para saber lidar com frustrações e tudo. Concordo. A criança tem que saber lidar com, tem que aprender, criar esse repertório para lidar com frustrações. Mas quando ela não consegue, a gente não pode culpá-la, porque até adultos não conseguem lidar com frustrações. Até adultos sofrem de ansiedade, sofrem de pressão psicológica, burnout, né? Burnout, burnout. E então, a gente precisa lidar com essas questões. A gente precisa entender o processo de amadurecimento do cérebro do ser humano. E mas a outra fase de Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje, eu deixo. Não foi essa, não. Eu falei, foi. Teve um vídeo. No vídeo que eu falei sobre várias formas de trabalho digital. Eu esqueci de falar sobre o Substack, que é uma plataforma que você escreve e você cria assinantes, assim como um jornal. Essas pessoas pagam, tem o conteúdo gratuito, tem o conteúdo pago. Eu tenho. Mulher em Pauta tá construindo sua newsletter e E é uma forma das pessoas, principalmente escritores independentes, adquirirem, né, esse tipo, conseguirem sobreviver a partir da escrita ou divulgar a sua escrita nesses canais. Fiz um vídeo falando sobre a decisão, né, do STJ, falando sobre prefeitos que utilizam as redes sociais pessoais para divulgar ações da prefeitura que isso, por analogia, pode servir também para secretários, ministros, ministras, secretárias, eh, reitoras de universidade, que quando você faz postagem compartilhada, ou quando você pede para sua equipe servidores públicos, pagos com dinheiro público, que eles postem nas suas redes pessoais, quando tem-se um canal oficial de comunicação, que isso é perigoso. Eu sempre alerto as pessoas sobre isso, as pessoas com quem eu trabalho e as pessoas, as clientes. E falando também sobre outro projeto que a partir do Mulher em Pauta estou abrindo turmas, que são turmas de acompanhamento. Essas turmas elas são de no máximo 5 pessoas e eu vou fazer o acompanhamento dessas pessoas durante um mês. Esse acompanhamento ele vai ter eh, artes editáveis no Canva, legendas, planejamento de conteúdo antes, planejamento de ações. Vai fazer todo esse acompanhamento que eu falei um pouco no vídeo, ele vai ser feito com essas pessoas para estruturar. Então, vou pegar quem são essas pessoas próximas, vamos construir uma equipe de comunicação. Essa equipe de comunicação ela sabe mexer no Canva, tem essas artes aqui pré-prontas com temas dentro das suas bandeiras. Você vai Essas pessoas vão fazer suas alterações, tem as legendas pré-prontas, então tem um pacote. é, Essas são 5 mulheres que serão acompanhadas durante todo o mês. São 5 mulheres que serão acompanhadas no mês. Isso só vai ser feito durante o mês. Depois, se a mulher quiser, ela
precisaria contratar, porque é uma maneira que eu achei de alcançar mais pessoas, mais mulheres. Então, vai ter esse grupo dessas mulheres que eu vou fazer esse acompanhamento. Vamos começar no dia 5 de outubro, a primeira turma. Então, dia 5 de novembro começa a segunda turma, 5 de dezembro começa terceira turma. Essas mulheres elas vão ter toda essa estruturação que eu acabei de falar no vídeo de campanha para elas começarem a seguir o seu projeto de vitória nas eleições de 2026, né? Queria falar sobre Vinícius. Vinícius entrou em contato comigo, ele viu esse vídeo que eu falei sobre a decisão de, de que prefeitos não podem utilizar as redes pessoais para promoção de atos oficiais, né? Então, ele perguntou, ele é gestor de tráfego, anuncia para um vereador, uma secretária, e ele disse que os orçamentos que eles utilizam são orçamentos pessoais, eles pagam do salário deles para ele fazer a gestão de tráfego. Ele perguntou se isso se encaixaria na decisão do superior, né? Na decisão do superior, Tribunal de Justiça. E ele perguntou quais são os cuidados que ele deve passar para eles em relação a isso. Ele falou que estava um pouco perdido. Então, eu respondi que era muito bacana esse alcance que a gente teve nesses vídeos e que ele precisava ter o selo. Acredito que ele já tem o selo do Pago Por, né, de impulsionamento. Todo conteúdo político, mesmo que ele não seja em eleição e mesmo que ele não seja para fins eleitorais, fins eleitoreiros, ele precisa ter o selo de Pago Por, porque você está falando sobre temas sociais, políticos, enfim, isso na Meta, né, no Facebook, Instagram. Então tem que ter o selo pago por. É, o recurso sendo recurso próprio, não vejo problema. Teria que ser analisado de forma mais personalizada, mais específica, mas no geral não tem problema. Você pode utilizar, é como eu trabalho com recurso próprio das pessoas. Só vou receber dinheiro público se eu participei de uma licitação, ou então fundo partidário em eleição, né? Eleitoral, em período eleitoral. E foi isso que eu respondi a ele. Certo? Acredito que não tem problema, disse para ele ter cuidado. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar. Meu Deus, eu esqueci da autodescrição. Porque eu sempre lembro quando eu olho para Clara. Então vamos lá. Eu sou mulher parada, meus cabelos hoje estão soltos, então estão cabelos longos, eles estão um pouco aqui para frente. Eu tô vestindo a mesma blusa de outro programa, que é uma blusa de mangas compridas até o cotovelo, listrada, branca com vermelha. Tô usando batom, tenho um fone de ouvido preto com detalhes vermelhos. Meu fundo tá completamente desfocado. Tô usando óculos, eu sempre esqueço de falar do óculos. E é isso, essa é a minha autodescrição. Ainda bem que eu lembrei a tempo.